Nós também estamos atentos aí a toda a movimentação no Oriente Médio em função de mais este conflito. E o que nós temos visto são ações de três grandes potências, Estados Unidos, Israel e Irã, entrando em um confronto direto, com outros países sendo envolvidos, muitos como alvos de ataques. Para conversar conosco sobre esse cenário, nós convidamos o professor Ronaldo Carmona, que é professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra. Professor, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aqui aos ouvintes da CBN. Bom dia. Professor Carmona, eu falei aqui em três potências militares que entram em confronto direto. Já estamos aí no 5º dia desse conflito, com outras nações sendo envolvidas direto ou indiretamente. Do ponto de vista estratégico, que tipo de guerra está começando no Oriente Médio? Olha, é uma guerra resultante incerta, né? Porque, como você próprio disse, Milton, ela opõe potências militarmente, eu tenho chamado de classe mundial, né? Ou seja, grandes potências militares, né? Por um lado, os Estados Unidos e seu grande aliado Israel, e por outro lado, o Irã, né? Nesse momento, a despeito das tentativas em particular dos Estados Unidos, de envolver a Europa, isso não dá mostras de que irá ocorrer, né? Até porque a Europa ela está concentrada na sua guerra contra a Rússia, no teatro de operações da Ucrânia, né? E, por outro lado, do ponto de vista do Irã, a despeito dos seus muitos aliados, né, em particular dos países BRICS, mas não há indícios, tampouco, de um envolvimento, né? Até porque o envolvimento de países como China, Rússia, poderia, inclusive, levar a um confronto entre potências nuclearmente armadas, né? O que seria um passo para a deflagração da Terceira Guerra Mundial, não tenho dúvida disso. Professor, do ponto de vista dos recursos bélicos, como que a gente pode classificar a situação do Irã em relação ao alcance que eles podem ter com as armas das quais dispõem? Olha, o Irã ele é uma potência no terreno militar, sobretudo na área de mísseis, né? Eles têm uma variedade muito grande de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, né? E na área de drones, né? Vamos falar das duas, né? Primeiro, no que diz respeito aos mísseis, né? O Irã, inclusive, para se ter uma ideia, ele tem um grande estoque de mísseis, né? Na verdade, o Irã ele consegue preservar essa sua capacidade em função até mesmo da geografia do país e da preparação para a guerra, né? Afinal de contas, a geografia montanhosa do país, ela permite, inclusive, construir bases e fábricas de mísseis subterrâneas, né? De difícil destruição por parte da aviação israelense e americana, né? Então, assim, estima-se, né? Estimava-se no início dessa guerra, há 4 dias atrás, que o Irã poderia ter aí em torno de 2.000 mísseis, né, intactos para uso. Inclusive mísseis de última geração, né, foi utilizado inclusive na guerra aqui, o míssil Fatah, que é um míssil hipersônico, né, um míssil hipersônico é um míssil imparável, né, porque ele voa uma velocidade tão grande que não existe defesas antiaéreas em relação a esse míssil hipersônico, né. E a capacidade do Irã, e uma segunda capacidade, essa capacidade em termos de drones, né? Vamos lembrar, inclusive, que o drone que é utilizado primordialmente pela Rússia na guerra da Ucrânia foi um drone iraniano, né? O Shahed 136, que foi fruto de uma transferência de tecnologia do Irã para a Rússia. Então, o Irã também reúne grande capacidade em termos de drones, né? Então, enfim, o que eu quero dizer com isso é que o Irã é um país militarmente bastante robusto, né? Então, com isso que os Estados Unidos e Israel estão se deparando. Ronaldo Carmona, a utilização de drones tem mudado a estratégia das nações em combates como esse? Olha, sem dúvida, o uso de drones é uma grande novidade, digamos assim, da guerra moderna, né, da guerra recente, né, sobretudo porque os drones eles estão ganhando em sofisticação, né, seja pelo uso de inteligência artificial, né, o que introduz novos problemas, né, porque aí os drones eles passam a se tornar drones autônomos, né, e isso põe em risco, inclusive, coloca na mão da máquina, né, digamos assim, decisões, inclusive, sobre
ações estratégicas que podem resultar em mortes e tudo mais. Então, mas, de fato, o drone ele é uma novidade muito grande, ainda mais no caso do Irã, que se tem utilizado, seu desenvolvimento dessa sua tecnologia de drone tem permitido o emprego de drones de baixo custo, né? Fala-se aí de drones aí na casa de 30 a 50 mil dólares, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, para defender suas bases militares espalhadas pelo Oriente Médio, tem que utilizar as baterias de mísseis Patriot, que são mísseis que custam aí na casa de vários milhões de dólares, né? Então, essa é uma certa assimetria que tem na guerra que, digamos assim, joga mais a favor do Irã, né? Pelo menos no aspecto a esse vetor, né, da guerra de drones. Professor, de que tipo de risco a gente está falando quando falamos de atingir com bombas um país que tem instalações nucleares como o Irã? Por exemplo, ontem eu tive a notícia que os Estados Unidos teriam bombardeado uma determinada instalação nuclear aonde existia plutônio, né? Que um vazamento desse tipo de radioatividade ela poderia ter sérios danos, né? Até a matéria que eu li falava assim a possibilidade de uma nova Chernobyl, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado com isso, né? Você não pode realmente tratar de usinas nucleares ativas, da sua desinstalação, por meio de bombas, né? Isso é muito complicado. Mas, assim, um dos grandes objetivos dessa campanha americana e israelense, novamente, é destruir o programa nuclear iraniano, né? Então, é isso que eles têm feito e perseguido, a despeito de todos os riscos que isso implica. Nós temos assistido por parte do Irã ataques a países mais próximos. Esse tipo de estratégia, minando também esses espaços, pode ter algum tipo de sucesso na tentativa, ou seja, de buscar uma negociação, ou de, pelo menos, diminuir o impacto dos ataques americanos e israelenses? Olha, os ataques, na verdade, as retaliações do Irã, né? Porque quem atacou foi os Estados Unidos e Israel, mas a retaliação iraniana é uma retaliação que se volta para dois alvos, né? Fundamentalmente, o território de Israel, por um lado, e, por outro lado, as diversas instalações militares dos Estados Unidos espalhadas ao longo do Oriente Médio, em especial nos países lindeiros do Golfo Pérsico, né? Então, essa é a iniciativa estratégica do Irã, digamos assim. Com relação à possibilidade de negociações, né? O próprio Trump, nas últimas declarações, disse recentemente que a guerra ainda deve durar, na perspectiva dele, de 3 a 5 semanas, né? Então, assim, por hora não está colocada a questão da negociação, até porque, vamos nos lembrar que, inclusive, até a última quinta-feira da semana passada, os negociadores do Irã, o próprio chanceler iraniano e Steve Witkoff, que é o enviado especial do presidente Trump para o Oriente Médio, estavam reunidos na embaixada do Omã em Genebra. Ou seja, havia uma negociação, né, cuja base, né, era exatamente você ter garantias de que o programa nuclear iraniano ele seria utilizado para fins pacíficos, né, e de fato o Irã ele tem uma carência energética substantiva, né, e por outro lado haveria um levantamento de sanções por parte do Ocidente que hoje asfixiam a economia iraniana. Então essa era a base do acordo e se houvesse disposição política se caminhava para esse trade-off, digamos assim. O problema é que os objetivos estratégicos dos Estados Unidos, né, eles se elevaram, né, e passaram a ser, então, a decapitação do regime, né, a mudança de regime. Então, evidentemente que, nesses termos, a única saída é a guerra, não há negociação e tampouco parece haver aí no horizonte que se vê no curto prazo, pelo menos. Professor Ronaldo Carmona, muito obrigado pelas suas informações e sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra, Ronaldo Carmona, conversou com você